A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, dia 12 de agosto de 2022, 8 horas e 49 minutos, estamos dando início à sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Tá? Presentes o Dr. Rafael, Dr. Carlos, Dr. Walter, como julgadores, Dr. Rodolfo pela DRF e o Dr. Walter, patrono da contribuinte Aperan. Para dar início à sessão de julgamento, eu peço para todos abram o processo, o recurso ordinário 4030-803, Aperan Inox Serviços Brasil Limitada. Dr. Walter está para fazer sustentação, oral. O processo é de minha relatoria. Eu vou passar a breve leitura do relatório e eu já abro para fazer sustentação oral. O AIM contém 6 acusações, tá? Eu descrevo as acusações e continuo no relatório. No item 2 do relatório. Antes da interposição da defesa, a contribuinte promoveu o recolhimento do item 1 Ribeirão Preto, manteve integralmente os itens 3, 4 e 5. Contra a R-decisão, foi interposto recurso ordinário. Após a interposição do apelo recursal, a contribuinte informou que os itens 3, 5 e 6 foram objeto de inclusão no programa especial o item 4 para julgamento. A Colém da 7ª Câmara Julgadora decidiu conhecer do recurso ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento para cancelar integralmente o item 4. Em sede especial, a Igreja Câmara Superior, as folhas 2.625 e 2.626, decidiu anular a decisão proferida pela Colém da 7ª Câmara Julgadora. Então, só está em discussão o item 4 deste AIM, que é deixar de proceder em estorno de ICMS decorrente de saída subsequente isenta, circunstância imprevisível à data da entrada da mercadoria. Tá? A matéria de fundo é Zona Franca de Manaus. Dr. Walter, fica à disposição, está à disposição, Dr. Walter. Mais uma vez, bom dia a todos. Muito obrigado por nos receber aqui. Eu vou ser muito objetivo na questão, apenas apontando algumas questões referentes a esse processo. Como bem dito no relatório, esse processo já teve um julgamento favorável pela 7ª Câmara, mas que, com o recurso especial, retornou para novo julgamento. De todas as infrações, então, lavradas contra a empresa, restou apenas a infração 4, que se relaciona à exigência de estorno de créditos, créditos de ICMS, óbvio, em saídas realizadas pelo estabelecimento da recorrente para a Zona Franca de Manaus. O primeiro ponto que chama a atenção do processo é que houve, por parte da fiscalização, a fundamentação de que essas saídas não iriam para nenhum processo de industrialização. A empresa, então, demonstrou, através de laudo pericial, de que essas saídas ou esses envios, transformações físicas, né? São bobinas, perdão, eu não esclareci, são bobinas de aço inox, e elas, no destino, ou seja, na Zona Franca de Manaus, foi juntado um laudo pericial que demonstra que essas bobinas sofrem o que se chama comumente na indústria, ou naqueles que recebem bobinas de aço, o chamado corte-dobra, ou seja, é um processo de corte em que a bobina é cortada ao longo de várias larguras, dependendo do tamanho do produto desejado pelo cliente, né? Então, é claro que aí as larguras são obtidas com tolerâncias adequadas, porque elas possam ser utilizadas, e todo o processo de corte longitudinal dessas bobinas foram juntados aos autos para demonstrar ou não uma industrialização. Utilizando-se aí do regulamento do IPI, a primório para o consumo, deve ser considerada como industrialização e, portanto, a fiscalização ou a autuação
perderia o seu principal fundamento. Foi nesse sentido que a 7ª Câmara julgou esse processo, permitindo rapidamente a leitura. O voto dizia: sem prejuízo do acima entendido, ainda insta a ser esclarecido a este voto que houve o beneficiamento das mercadorias em questão. Conforme o laudo técnico de folhas 934 e 948, a matéria-prima comercializada pela recorrente, qual seja o aço, é beneficiado, visando atender às necessidades quais são demandadas por seu adquirente, reestruturando suas formas e dimensões, gerando, por consequência, outros produtos. Por isso, é translúcido que essas mercadorias passaram por processo de transação beneficiamento, não havendo, portanto, que se falar em estorno do crédito. Mais do que isso, para além dessa questão do beneficiamento pelo laudo juntado aos autos, estamos aqui a tratar de uma matéria que reiteradamente foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, do reconhecimento da Zona Franca de Manaus como uma imunidade, ou seja, o artigo 40, né, isso foi na ADI 310 do Supremo Tribunal Federal, o artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de alguma maneira, constitucionalizou essa remessa à Zona Franca de Manaus. É uma matéria controversa, mas uma matéria controversa dentro do âmbito da política fiscal que o país deseja adotar, não do âmbito do direito. Porque no âmbito do direito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que todas as saídas para a Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação. E a exportação tem os seus créditos absolutamente garantidos pela Constituição Federal. Diferente. As remessas da Zona Franca de Manaus é dizer, ao contrário do que o Supremo disse, de que as remessas para a Zona Franca de Manaus não seriam equiparadas a exportações, porque o remetente teria que estornar os créditos de ICMS. Sei que esse Conselho não adentra na competência de discutir a constitucionalidade ou não dos dispositivos, mas aqui é matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, como hoje comumente se discute, a redução da litigiosidade passa pela aceitação ou pela vinculatividade dos precedentes formados pelos tribunais. É preciso dizer que a recorrente demonstrou nos autos que é uma contribuinte do IPI. Sendo ela contribuinte do IPI, do ponto de vista fiscal, apenas fiscal, se pudéssemos isolar essa visão, ela faz tudo aquilo, do ponto de vista fiscal, que a própria indústria faz. E aí, se ela, para o ônus, é equiparada, por que essa empresa não seria equiparada para tudo? Claramente, nós estaríamos também diante do ferimento da isonomia. Porque se leva a esta empresa a legislação tributária a ser equiparada à industrial, e quando da manutenção dos créditos ela deixa de ter essa equiparação, nós estamos criando uma ausência de isonomia, atribuindo o ônus sem o bônus, se é que pode ser chamado de bônus, aquilo que, conforme o Supremo Tribunal Federal já disse, é uma determinação constitucional, ou seja, que as remessas para a Zona Franca de Manaus são efetivamente exportações. São só essas considerações e, mais uma vez, eu agradeço a paciência dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Walter, pela explanação e pela objetividade e clareza da sustentação oral. Eu pautei o processo, eu queria ouvir a sustentação oral, dada a controvérsia da matéria, muito embora a Câmara Superior já tenha firmado entendimento, dada a particularidade do caso e tendo em vista que a decisão anterior foi pelo cancelamento, eu pautei o processo para ouvir a sustentação oral, tá? Demais colegas, e oportunamente eu vou apresentar o voto desse processo, tá? O processo está retornando ao relator, e assim que for pautado, caso haja mudança de composição da Câmara,
Dr. Walter, fica à vontade, eu abro para nova sustentação oral. Caso se mantenha a composição da Câmara, eu vou passar a leitura do voto diretamente, tá? E se o senhor tiver aqui, e alguém tiver alguma dúvida a respeito de questão de fato, se eu puder esclarecer na oportunidade, tá? Fica à vontade. Vai ser um prazer, doutor. Obrigado, doutor. Então, esse processo está retornando ao relator. Vou caminhar para outra Câmara lá. Muito obrigado, viu, gente? Um bom dia para vocês, ótimo trabalho. Obrigado. Caminhar virtualmente, né? Sim, com certeza. Então, o processo foi devolvido para o relator de pauta, IM 4030.803, e oportunamente ele vai ser pautado novamente. Vamos retornando à pauta. O segundo processo da pauta é o IM 4.141.323, Empório Resinas Plásticas e Representação Limitada. O relator é o Dr. Carlos. Fica à vontade, Dr. Carlos. Muito obrigado, presidente. Vamos lá. O auto é composto de uma infração autuada no período de agosto a dezembro de 2017 a janeiro de 2018, creditou-se indevidamente ICMS no montante tal, por intermédio de escrituração das notas fiscais eletrônicas, conforme demonstrativo anexo 1 do presente auto, sendo que tais documentos foram desclassificados nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMAS, uma vez que não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do RICMAS. Essas notas fiscais acima foram consideradas inábeis, pois a empresa que emitiu as mesmas, a Prisma Comércio e Indústria de Produtos de Plásticos Limitados, CNPJ tal, final 89, teve sua inscrição estadual considerada nula a partir de 26 de 4 de 2017, em virtude de simulação de existência de estabelecimento, artigo 30, inciso 1 do RICMAS, conforme pode se verificar no processo de constatação de nulidade, PCN, no final de 2019, juntada a este auto de infração. A notificada em 23 de 11 de 2020, a apresentar documentos e informações que comprovassem a efetividade das operações com a mercadoria de status anexo 1, o representante legal da Emporium apresentou documentos, basicamente as dâmpides das notas fiscais, partes do livre registro de entradas que comprovam a apropriação dos créditos, dos extratos bancários, pagamentos e ao fornecedor e lista manuscrita de entradas e saídas de caminhões da empresa. Essa documentação foi considerada insuficiente, pois não indica com clareza a origem da mercadoria. Bem como assim, os pagamentos não indicam o real beneficiário. Essa é a infração e eu tomo a liberdade e vou direto ao voto. Trata-se de recurso ordinário interposto pela empresa recorrente contra o auto de infração lavrado sobre o número final 323, final 4, por creditamento indevido de ICMS decorrente da estruturação do livre de registro de entrada, EFD, de notas fiscais eletrônicas consideradas inábeis, por não atender às condições previstas no artigo 59, parágrafo 1º, item 3, combinado com o artigo 184, inciso 1 do RICMAS, tendo tomado ciência automática da notificação da lavratura da auto-infração via domicílio eletrônico do contribuinte DEC em 25 de 3 de 2021, conforme comprovado as folhas 333 e 334. Neste caso, o decurso de prazo para apresentação de defesa administrativa decorreria em 26 de 4 de 2021. No entanto, a recorrente protocolizou a defesa apenas em 5 de 5 de 2021, conforme petição acostada em folhas 336 a 342 dos autos. Nos termos do artigo 35 da Lei 3.457, o contribuinte autuado devidamente notificado tem um prazo de 30 dias para apresentação de sua defesa sob pena de preclusão de direito à defesa inverso, da qual eu transcrevo o artigo 35. O ato TIT 2/2020, expedido pelo douto presidente deste Tribunal de Impostos e Taxas, determinou a suspensão das sessões de julgamento e a não publicação de intimações até o dia 30 de 4 de 2020. No entanto, mencionado ato, os prazos em curso não serão suspensos, o que, embora não haja de fato a suspensão de prazo, é verdade que não há intempestividade efetiva durante o período denunciado, até 30 de 4 de 2020, explica-se. Nos termos do artigo 6º da Lei Estadual 3.457, os prazos processuais serão corridos, não úteis, excluindo-se a contagem o dia de início e se incluindo o dia do vencimento, tendo o parágrafo 2º mencionado dispositivo estabelecido que, se o vencimento do prazo se der em dia que não houver expediente regular da repartição pública, o prazo será prorrogado ao primeiro útil subsequente inverso, da qual eu transcrevo o artigo 6º e os seus devidos parágrafos.
Decorre disso que uma interpretação do ato TIT São Paulo 2/2020, em consonância com o parágrafo 2º do artigo 6 da Lei 3.457, verifica-se que, de fato, que não ocorreu a suspensão dos prazos processuais no âmbito da Secretaria da Fazenda, Cefaz, e do Tribunal de Impostos e Taxas. Contudo, como não havia expediente regular nas repartições públicas, conforme previsto no decreto 64879 e 64881/20, os vencimentos dos prazos não poderiam se dar em dia que não houve expediente normal, de modo que o prazo fatal só poderia ocorrer com a regularização do expediente da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e dos postos fiscais. Inclusive, este Tribunal de Impostos e Taxas reconheceu que a Cefaz e os postos fiscais não estavam com expediente regular, visto que, em 30 de 3 de 2020, foi publicado o ato TIT 3/2020, que interrompeu os prazos processuais relativos aos processos físicos, à medida que se deu justamente porque o protocolo físico ficaria prejudicado no âmbito do contencioso administrativo tributário paulista. Ora, se o expediente da Cefaz e dos postos fiscais não estava sendo exercido de maneira regular, a ponto do TIT de São Paulo determinar a interrupção dos prazos relativos aos processos físicos, caberia a aplicação do parágrafo 2º, artigo 6º da Lei 3.457, a suspensão do dia do vencimento dos prazos processuais. Foram editados atos prorrogando as disposições do ato TIT 3/20, em razão da prevenção de contágio pela Covid-19, novo coronavírus, até 9/10. O ato TIT 16, de 23 de nove de 2020, publicado em Diário Oficial de 24 de nove de 2020, determinou o reinício de contagem dos prazos processuais referente a processos e expedientes físicos em andamento no contencioso administrativo tributário, bem como os prazos processuais referentes aos processos regidos pelo Decreto 54714/2009, tornando-se em efeito, a partir de 24 de nove de 2020, o ato TIT 15/2020, que havia prorrogado os referidos prazos até 9/10 de 2020. Assim, a contagem dos prazos processuais dos processos físicos tiveram reinício em 24 de nove de 2020, tendo ocorrido apenas recessos nos períodos 21 de 2020 a 19 de 1 de 2020, ato de São Paulo 19/2020, e no período de 20 de 7 de 21 a 20 de 2021, ato TIT 1/1 de 2021. Por conseguinte, não houve qualquer suspensão de prazos processuais no período de 25 de 3 de 21 a 26 de 4 de 21, que deveria ter sido apresentada a defesa administrativa pela recorrente, restando intempestiva a defesa apresentada em 5 de 5 de 2021, não havendo qualquer fundamento plausível para acolhimento de sua pretensão da recorrente para conhecimento do recurso ordinário por ela apresentado. Ante exposto decido por não conhecer o recurso ordinário, eis que intempestiva a defesa apresentada, mantendo em íntegra da decisão proferida em sede de primeira instância, assim como eu voto, presidente. Doutor Carlos, posso fazer uma sugestão? Antes Pois não, do senhor gravar o voto? Sim. É só para frisar aqui no final, né? Não houve qualquer, por conseguinte, não houve qualquer suspensão de prazos processuais no período tal em que deveria ter sido apresentada pela recorrente, estando intempestiva, aqui, assim acontece. Só colocar aqui defesa eletrônica, só para deixar claro que todos esses prazos aí se referem ao processo eletrônico, entendeu? Porque o processo eletrônico ele teve a contagem normal. Só para colocar aqui no final, né? No último parágrafo, né? Eu posso colocar, por conseguinte, a defesa apresentada em 5/1 no processo eletrônico, né? Tá bom, eu faço fazendo um favor, acho que fica mais claro, presidente. Tá. Você pode abrir a edição para mim, presidente, por favor? Peraí. Já está aqui. Já está aí, né? Enquanto o doutor Carlos faz a alteração e faz ele grava o voto, eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida a respeito da matéria? A matéria está sacramentada, tá?
a intempestividade relativa ao processo eletrônico, né? Tanto é que ele apresentou, ele nem esperou escoar o prazo dos recessos aqui para 30 dias depois ele, na verdade, ele apresentou 60 dias a notificação via DEC, né? Já registrei o voto, presidente. Tá ok, doutor Carlos. Vou encerrar os debates e passar a votação. Processo AIM 441.323, contribuinte Empório Resinas Plásticas e Representação Limitada, recurso ordinário não nos termos do voto do relator. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e da transmissão e tenham todos um bom dia.